Quem assiste Peppa Pig sabe que a nova irmã da porquinha chegou para assumir o protagonismo, e isso pode ser uma notícia ruim pro pequeno George Pig. Você sabia que o irmão da Peppa vai ser abandonado por toda a família Pig? Todo mundo sabe que o George é ou era o filho favorito do papai e da mamãe. E sim, os pais não deveriam ter filhos preferidos, mas isso é mesmo muito verdade. No episódio O Novo Dinossauro do George, a gente vê os pais comprando para ele um novo brinquedo, que deve ter custado muito dinheiro, porque era um robô que andava e falava. Tudo isso para no fim o porquinho se livrar do super dinossauro. No aniversário do George, os pais levaram o filho pro museu da cidade. Não fizeram nada disso para Peppa e ainda fecharam todo o espaço do prédio pro pequeno George conseguir aproveitar. No fim, a gente descobre que o papai e a mamãe Pig compraram um brinquedo enorme, feito para brincar de pular. E claro, era no formato de um dinossauro. No aniversário da Peppa, ninguém fez nada parecido. E é por isso que a gente sabe que o pequeno George é sim o filho favorito. Mas isso vai mudar a partir de agora, porque com a chegada da Ivy Pig, o pequeno George vai ser esquecido. Não que todo mundo vá fingir que ele não existe, mas toda a atenção que esse porquinho recebeu por todos esses anos vai desaparecer. Será que ele vai conseguir superar isso? A resposta para essa pergunta e muitas outras você vai descobrir agora. Por isso, pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Uhul! Agora que a Ivy Pig nasceu, o George vai passar por um grande problema: ser o filho do meio. E aqui vai uma informação importante. Só quem é o segundo filhote sabe como a vida pode ser difícil. Você não tem a responsabilidade nem a liberdade do filho mais velho, nesse caso a Peppa, mas também não recebe toda a atenção que a filha mais jovem, que agora é a Ivy. Ou seja, o pobre George vai sofrer muito dentro de casa. É bem possível que a partir de agora o George perceba que os pais não têm mais tempo para ele. O porquinho não deve receber tantos presentes em seu aniversário, e todas as vezes em que o George quiser competir com a irmã mais nova, ele vai perder. No episódio em que a Peppa tá dançando na frente da televisão, o pequeno George atrapalha a irmã mudando de canal sem autorização, e o papai Pig não dá uma bronca nele. Esse tipo de coisa não vai mais acontecer. O George não é o filho mais novo, e com isso ele vai perceber que agora os pais vão cobrar dele a responsabilidade que antes pediam da Peppa. Coisas como deixar a Ivy comer o último pedaço de bolo ou cuidar dela no parque de diversões são responsabilidades de um irmão mais velho. O George vai achar isso injusto e até vai sentir que a família está abandonando ele. Mas será que isso quer dizer que o George vai sentir raiva da sua irmã mais nova? É possível que a Ivy Pig não tenha um bom relacionamento com seu irmão no começo da próxima temporada. Vamos torcer para os dois serem bons amigos. A Ivy e o George vão ser inimigos? Isso é uma pergunta que deixa os fãs do desenho com muito medo, porque é bem possível que o segundo filhote se sinta esquecido depois que a sua nova irmã nasceu. Mas como isso aconteceria? Vamos começar com a Peppa. A nossa protagonista é uma garota que adoraria ter uma irmã. Ela fala isso no dia em que conhece o bebê Alexander na terceira temporada. Além disso, como as duas são meninas, elas podem ser mais próximas, porque vão gostar das mesmas coisas, como os brinquedos, as roupas e até os mesmos programas de televisão. Ou seja, é muito possível que a Peppa escolha a Ivy como sua irmã favorita, e faz todo sentido que as meninas se aproximem. O papai e a mamãe Pig vão cuidar mais da Ivy agora porque os bebês precisam de mais atenção em todos os momentos do dia. A nova porquinha é muito pequena e por causa disso o George não deve conseguir receber o tempo de atenção dos pais. No caso dos avós, tem uma informação importante: foram eles quem deram o Senhor Dinossauro pro George. Isso também quer dizer que eles vão dar um brinquedo importante para Ivy. Mas como agora a família Pig está mais famosa e rica, é bem possível que eles vão dar um brinquedo super especial para ela. Tanto que a porquinha foi anunciada na TV. Isso é uma prova de que a vida dela vai ser muito mais confortável. O George vai ficar com ciúmes e provavelmente deve maltratá-la. E sim, vão ser dias difíceis para toda a família. Será que ele vai se transformar em um vilão na próxima temporada? Você prefere o George ou a Ivy? Comenta a hashtag Pig pra gente se conhecer. A Peppa vai ter um papel muito importante nessa nova fase da vida da Ivy.
E isso também quer dizer que a protagonista deve brigar com o George. Mas como isso vai rolar? Você se lembra do episódio em que o vovô Pig cria uma nova casa na árvore para os meninos, depois que a Peppa expulsa todos eles do seu clube de chá? Isso quer dizer que a nossa protagonista gosta de separar o time dos meninos do grupo das meninas, e isso é até normal. Mas dentro de casa, a porquinha vai fazer o mesmo contra o George. A Peppa já faz isso quando a Suzy visita a amiga, mas dessa vez vai ser todos os dias com a Ivy, brincando dos jogos que as meninas gostam e deixando o George completamente esquecido. É até comum que as garotas sejam mais próximas. O problema é que talvez a Peppa acabe se tornando uma irmã injusta contra o George. Vamos torcer para isso não acontecer. Ainda falando da Peppa, a gente precisa entender os motivos da nossa protagonista afastar o George. Vamos deixar claro que se vingar não é nada legal, mas mesmo assim a gente sabe que por muito tempo a protagonista se sentiu ignorada pelos pais. Vamos nos lembrar que no episódio da briga por conta da TV, era a vez da Peppa de assistir ao seu programa favorito e que o George pegou o controle sem pedir permissão. No episódio do vovô Pig no parquinho, a gente vê o pequenino George quebrando as regras da fila junto com Richard Coelho. E todas as crianças mais velhas tiveram que esperar mesmo isso sendo injusto. Quando George se sentir ignorado, a Peppa vai dizer pra ele que durante muitos anos ela foi afastada por todos e que agora ele sabe o que ela sentiu. Não que isso seja algo bom, mas a verdade é que o George precisa entender que a dor dele já foi da sua irmã mais velha. Esse momento, que deve acontecer na próxima temporada, é super importante, porque vai ser a partir daí que o George vai amadurecer e se tornar um porquinho mais inteligente. Todo mundo sabe que os bebês passam muito tempo com as suas mães, o que é totalmente normal, porque os recém-nascidos se alimentam com quem trouxe eles ao mundo. O George ainda não entende essa realidade, e por causa disso, o porquinho vai ficar triste com a sua mãe, por não dar atenção para ele. A mamãe Pig vai ter muito trabalho nos próximos dias, e ela mesma disse isso no programa de TV, quando anunciou que estava grávida. Ela disse que agora os adultos da casa estavam em menor número, e como o papai Pig trabalha no escritório, é bem possível que a mamãe tenha que cuidar dos 3 filhos por alguns dias. Vamos lembrar que a Peppa é uma porquinha muito jovem e também precisa de cuidados. O George, que é mais novo ainda, com certeza vai sentir que o tempo da sua mãe agora é todo da Ivy. Quando ele quiser brincar e a mamãe estiver alimentando a nova porquinha, é bem possível que ele fique triste. Será que o George vai se irritar com a nova irmã? E será que você vai se inscrever no canal agora e ativar o sininho das notificações? Vamos descobrir! Uma informação importante que apareceu na internet nos últimos dias é que talvez a briga entre o George e a Ivy aconteça por conta de dinossauros. A Peppa tem um brinquedo favorito, que é a ursinha Ted. O George tem o Senhor Dinossauro, que foi um presente do vovô Pig. E a Ivy com certeza também vai escolher um brinquedo que ela vai amar. Se ela escolher um dinossauro, é claro que não deve ser um brinquedo parecido com o Senhor Dinossauro, mas as nossas informações dizem que o papai Pig vai comprar para a filha um dino voador. Todo mundo sabe que a família Pig tá cada dia mais rica depois do sucesso do desenho. O nascimento da Ivy no mesmo hospital que os príncipes da Inglaterra é uma prova disso. Claro que o papai Pig vai comprar um presente maravilhoso para ela. E se a Ivy ganhar um dinossauro voador, George vai sentir ciúmes e ficar muito triste. Claro, quando a sua irmã tem um brinquedo mais legal do que o seu, é normal achar que isso é injusto. Mas é importante deixar claro que o próprio George teve a chance de ter um brinquedo melhor no episódio O Novo Dinossauro, e mesmo assim o porquinho não quis. Será que agora o pequeno George vai abandonar o Senhor Dinossauro porque ele quer um brinquedo melhor? Uma outra coisa que deve acontecer nos próximos episódios é que o George vai ter uma conversa muito importante com a prima Chloe. Nós já mostramos como a Peppa também vai abandonar o seu irmão mais novo, e por isso o George precisa receber os conselhos de alguém que entende o que ele sente. Essa personagem será a sua prima. Ela é uma porquinha que é mais velha do que a Peppa, ou seja, ela é mais madura do que a protagonista. E quando o George perceber que o bebê Alexander também recebe mais atenção dos pais, a prima Chloe deve conversar com ele sobre isso. No episódio em que a Peppa conhece o bebê, a Chloe diz que o seu irmão é um amor, ou seja, ela adora o filhote mais novo. E vai ser essa conversa entre o George e a sua prima que com certeza vai transformar o desenho para sempre. Chloe deve mostrar para ele que não precisa ficar com raiva e nem com ciúmes, porque não existe competição entre os dois.
A pequena Ivy é apenas um bebê, e por isso ela vai receber mais atenção por algum tempo até crescer. Será que o porquinho vai entender e aceitar que a Ivy não é mais especial do que ele? Na verdade, ela só é mais nova. Uma coisa é certa, o George vai crescer nas próximas temporadas, e esse abandono dos pais deve ajudar muito para que isso aconteça. Do mesmo jeito que a Peppa precisou se virar sozinha sendo a irmã mais velha, o George vai ganhar mais responsabilidades. Provavelmente os criadores do desenho devem utilizar isso como motivo para fazer o pequeno falar mais. Por isso você pode se preparar para assistir ao nosso porquinho conversando muito e se tornando mais velho. O George deve se transformar em um personagem parecido com o Edmund Elefante, não na inteligência, porque o irmão da Emily é um gênio, mas o porquinho deve saber falar mais nos próximos episódios. Os fãs precisam se preparar para conhecer o novo George Pig, que no fim vai ser um grande amigo da pequena Ivy, assim como você e o nosso canal. Por isso tá na hora de você descobrir que pode continuar com a gente. Separamos mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!